Quando a gente fala de ambientes, exemplo, leitura de livros. Como se fosse um ambiente, você tem o hábito de ler. O que você anda lendo? Você lê livros do seu desenvolvimento? Você lê revistas? Você lê reportagem? Ou você não lê nada? Também é um tipo de ambiente. Então eu preciso trazer essa clareza para facilitar o seu entendimento. Os ambientes que você frequenta, e não somente ambientes físicos, mas também ambientes em redes sociais, vídeos que você assiste, livros que você lê, eles influenciam diretamente na sua mentalidade. E por isso a sua mentalidade não esteja como você gostaria. Por isso que a mudança ainda não anda acontecendo na sua vida, porque a sua mentalidade ela não acompanha os seus sonhos, os seus objetivos, ok? Esse é o primeiro ponto, a mentalidade. Eu estou falando aqui, ó, 3 motivos pelo qual você não consegue mudar. O primeiro motivo é mentalidade. Perfeito, vamos lá. Segundo motivo, anote aí. Segundo motivo. Não enxerga que a mudança é necessária. Olha isso aqui que interessante. Segundo motivo, não enxerga que a mudança é necessária. Muito bem, vamos lá. Como que eu não enxergo, Cleiton? Me explica isso. As pessoas te sinalizam que essa mudança é necessária na sua vida, mas você não acha que isso é tão grave. Você não acha que isso é necessário. Você não acha que isso é algo assim que realmente tem que ser feito agora. Você não vê necessidade naquilo. Por isso, você não colocou isso como prioridade, por isso você não mudou. Simplesmente pelo fato de que você não consegue enxergar isso como algo que realmente te prejudica, como algo que realmente eu preciso fazer, como algo que realmente precisa ser feito agora. Você vai perceber, gente, deixa eu explicar algo para vocês aqui. As mudanças que precisam ocorrer na sua vida, as pessoas te sinalizam. Deixa eu falar um negócio aqui para você. Talvez você não vai gostar do que eu vou te falar, mas é a pura realidade. Exemplo, quem é a pessoa que mais pode me sinalizar os tipos de mudança que eu tenho que fazer na minha vida? Sabe quem que é? Está aqui, ó, na minha frente. A Luciana, minha esposa. Sabe quem é a pessoa que mais pode te ajudar? E ela vai ser bem assertiva, ela vai ser sincera para você. Ela vai falar para você, olha, você precisa mudar nisso, nisso e nisso. É o seu cônjuge. Cleiton, ainda não sou casado. Tá bom, são seus pais. Sabe qual é o problema? O problema é que quando o seu cônjuge fala com você, você não gosta. Quando o seu cônjuge fala com você, você se fecha. Quando o seu cônjuge fala com você, você rebate, você justifica, você conta história, você dá desculpa, você faz um monte de coisa. Você não aceita que o que ele está falando faz sentido, que o que ele está falando é grave. Isso daqui eu preciso falar para você. Agora, é interessante, porque se te perguntar o que a pessoa precisa mudar, está na ponta da sua língua. Você responde na hora. Então, olha só, você quer realmente saber o que você precisa mudar? É muito simples. Pergunta para o seu cônjuge. Cleiton, não sou casado ainda. Pergunta para os seus pais. Agora, você precisa estar preparado para esse tipo de mudança. Sabe por quê? Eu vou te explicar. Todas as vezes que a Luciana chegava para mim e ela sinalizava algo que eu precisava mudar, antes de ter inteligência emocional, antes de trabalhar as minhas emoções, era um conflito, era um atrito, era certeza, era conflito na certa. Por quê? Eu não aceitava o que ela falava. Eu não admitia que eu estava errado. Eu não achava que o que ela falava para mim era tão sério, era tão necessário. Então eu tinha esse desafio. Quando eu passei a entender um pouquinho mais sobre gestão das emoções, inteligência emocional, aí eu comecei a olhar para o que ela falava de uma maneira diferente. Então, na realidade, se você quiser mudar realmente, você tem pessoas do seu lado que te sinalizam. Olha só, você tem amigos que falam para você o que você precisa mudar. Sabe qual é o problema? Você não aceita. Esse é o primeiro ponto que eu preciso trazer para você aqui. Olha só, você quer um outro motivo pelo qual, quando as pessoas te sinalizam, você não enxerga que a mudança é necessária? Autoconfiança elevada. Anote aí, ó, autoconfiança elevada. Como assim, Cleiton? Me explica isso. Vou te falar, calma. Você acha que a qualquer momento você vai mudar isso. Você acha que a qualquer momento você resolve esse problema. Você acha que a qualquer momento
é só num estalar de dedos você resolve isso. E não é assim. Então a autoconfiança elevada que você tem, ela faz com que você, quando as pessoas te sinalizam que você precisa mudar, você simplesmente, quando eu quiser resolver isso, eu resolvo. Uma coisa que você não percebeu, isso já está te acompanhando há anos e até agora você não resolveu. Então, muito cuidado com essa autoconfiança elevada, porque ela está impedindo você realmente de mudar aquilo que é necessário, ok? Terceiro ponto, vamos lá. Gente, tem perguntas aí, Luciano? O pessoal está pondo perguntas? Já vai separando aí, porque daqui a pouco eu vou responder. A Luciana estava meio assim, ela assustou na hora que eu falei, acho que ela não estava prestando atenção, gente. Mas tudo bem, vamos lá. Já vai colocando aí que a Luciana está olhando aqui, ela vai me passar depois para você poder responder algumas perguntas. Terceiro ponto para você anotar. Terceiro ponto é as verdades que você carrega com você. As verdades que você carrega com você. Vamos lá, anote isso daí. As verdades que você carrega com você. 3 pontos que influenciam diretamente nessas verdades, tá? Que eu preciso te explicar aqui. 3 pontos. O primeiro dele, as verdades que você carrega com você, boa parte delas vem das crenças e os traumas que você carrega. Das crenças e os traumas que você carrega. Então, olha só. Se você, igual eu já tive várias crenças, vários traumas complexos, e ao longo dos anos eu estou trabalhando isso e vira e mexe eu descubro alguma crença que eu tenho, entendeu? Eu até expliquei no Mentorcast, que vai ao ar acho que na quinta-feira, não, desculpa, que vai ao ar amanhã. Exemplo, eu tinha um processo de autossabotagem de uma crença que eu tinha do meu aniversário. Então, quando eu chegava no meu aniversário, eu mesmo me sabotava, entendeu? Quando a gente fala de crenças, quando a gente fala de traumas, quais são as crenças e os traumas que você carrega? Porque, de acordo com essas crenças, de acordo com esses traumas, você anda carregando algumas verdades com você. Exemplo, você teve uma infância muito difícil, e essa infância muito difícil, ela faz com que você enxergue a vida de uma maneira diferente. Vou te falar, minha infância, ela foi, quando eu era criança, era uma infância muito simples. E os colegas que eu tinha, eles tinham uma vida melhor que a minha. Então isso fez com que eu criasse uma crença como se eu não conseguisse algumas coisas na vida. Como se realmente, na vida, assim, não, eu vou ser o mais pobre, eu vou ser o mais simples, eu sou aquele que não tem sorte, eu sou aquele que tudo vai acontecer para os outros, para mim não. Isso era uma crença que se tornou uma verdade e me acompanhou por alguns anos, se tornando um complexo de inferioridade. Olha só que interessante. Uma crença que me acompanha e depois ela se torna um complexo e isso vai potencializando e se torna uma verdade. Então eu tinha certeza que na realidade eu não tinha condições, que eu ia ser o menor, que na vida as coisas não iam dar certo. Até que eu comecei a trabalhar isso. Quais são os traumas que você tem? Vamos pegar um exemplo bem simples. Eu gosto de trazer exemplos simples, tá? Você tem medo de algum inseto? Você tem medo de barata? Você tem medo de aranha? Você tem medo de escorpião? De lagarto? Não importa. De formiga? Qualquer tipo de inseto? Como que você tem medo? Geralmente as pessoas que possuem medo, que ela tem até aquele pavor, ela já teve uma experiência ruim com esse tipo de inseto. E aí o que acontece? Ela, devido à experiência ruim ou trauma que ela teve, porque de repente esse inseto já caiu nela alguma vez, já picou, já fez algum mal, ela carrega aquele trauma. Só para você entender o que são essas verdades. Este trauma é aquela verdade que está dentro de você. Então quando você vê uma barata, você fala assim, ela vai voar em cima de mim. É tipo assim, é uma verdade que você carrega, que vem por um trauma ou por uma crença. Mas você tem certeza que ela vai pular em cima de você a qualquer momento. Então eu trouxe aqui um exemplo muito simples, até você trabalhar isso na sua mente, porque quanta coisa você deixou de fazer devido a essas crenças, esses traumas que você carrega com você. Só que tem uma coisa, para você poder trabalhar isso, você precisa identificar. Você precisa identificar. Então assim, todos nós possuímos crenças. Todos nós temos algum tipo de trauma. Quais são os seus?
Olha lá, a Janaína até falou assim, ó, e ela vai. Então, você vê que a Janaína acredita que a barata vai voar. Por quê? É uma verdade que ela carrega devido a algo que ela passou. Deixa eu ver aqui, ó. A Gislaine colocou, uma batata grudou no cabelo da minha irmã e hoje ela tem trauma até dela morta. A Luciana já até passou a mão no cabelo assim, ó. Sim, olha o trauma de quem já teve uma experiência com a barata. Eu já tive, eu não vou entrar aqui no assunto porque eu já vi que várias pessoas têm também. Mas se você olhar na sua mente, é uma verdade que você carrega com você. Eu trouxe aqui esse exemplo para facilitar o seu entendimento. Agora vamos trazer para a questão das emoções. Quais são as verdades que você carrega pelas crenças que você possui? Você realmente acredita que você é capaz? Você se aceita? Olha aqui uma pergunta tão simples. Você se aceita? Você aceita que você tem habilidades? Você aceita que você faz coisas boas? Quando as pessoas te elogiam, você aceita o elogio? Você traz para você aquilo? Você recebe aquilo de maneira positiva? Você aceita que Deus colocou alguns dons dentro de você e que tem muita coisa que você faz muito bem? Parece algo tão simples, mas boa parte das pessoas não se aceitam. As pessoas preferem focar nas coisas negativas e aquilo que dá certo na vida dela, ela justifica. Ela fala que foi sorte. Mas é porque o fulano me ajudou. Quando você recebe um elogio, eu vi aqui, ó, cadê? A Bárbara colocou que não consegue aceitar elogios. Quando você recebe um elogio, como você fica? Você reage e agradece a pessoa? Ou você fica sem jeito? Você, não foi assim, olha, e tal. Porque olha só, isso aqui já é um parâmetro para você. Então, quando eu falo as verdades que você carrega, por que você tem dificuldade em receber elogios? Então quer dizer, você quer falar para mim que você não faz nada bem? E tudo que você faz não é digno de um elogio? Cuidado com as verdades que você tem carregado. Isso daqui é importante, ok? Vamos lá, outro ponto aqui, ó. Quais são as feridas emocionais que você ainda tem aberto dentro de você e você nunca percebeu? Quais são as feridas emocionais? Feridas são momentos em que você sofreu um impacto emocional muito grande. Pode ser por algo que alguém te falou. Pode ser porque um dia alguém te xingou. Pode ser porque um dia alguém gritou com você. Quais são as feridas que ainda estão abertas dentro de você, que até hoje não cicatrizaram? Porque essas feridas trazem com elas verdades que você carrega até hoje. Exemplo, quais são as pessoas que você precisa pedir perdão? Quais são as pessoas que você precisa perdoar? Porque dentre essas verdades que você carrega, você acha que essa pessoa não merece mais a sua confiança. Você acha que essa pessoa ela não gosta de você. Você acha que essa pessoa, na realidade, ela só quer te prejudicar. Então, muito cuidado com as verdades que você carrega. Sabe por quê? Porque pode ser por isso que o que você precisa mudar na sua vida não está mudando. E o terceiro ponto aqui para poder encerrar, para poder fechar. Devido ao orgulho que você tem. Você é uma pessoa orgulhosa? Deixa eu te falar então, por que eu coloquei esse terceiro ponto? Eu já fui uma pessoa muito orgulhosa. Só que o meu orgulho, ele não era um orgulho que as pessoas identificavam com facilidade. Existe aquela pessoa orgulhosa que ela não quer baixar a cabeça para ninguém, que ela não admite que ninguém fale com ela em determinado tom. Essa pessoa é fácil você identificar que ela é orgulhosa e você até sinalizar para ela, falar, olha, você é uma pessoa muito orgulhosa, você precisa trabalhar isso. Não é esse orgulho que eu estou falando, não. Eu era uma pessoa orgulhosa que eu não demonstrava para as pessoas. Eu simplesmente, quando alguém vinha me dar um conselho, falar alguma coisa, eu falava assim, nossa, obrigado. Cara, olha, obrigado, tá, pelo conselho, te agradeço. Obrigado mesmo, pode deixar que eu vou ver. Eu era uma pessoa que quando alguém me chamava atenção ou me criticava, eu pegava, olhava, assim, observava e falava assim, não, tudo bem, tá bom, pode deixar, eu vou trabalhar isso sim. Só que internamente eu era uma pessoa muito orgulhosa. A pessoa estava falando comigo, internamente eu estava falando assim, ó, o que essa pessoa acha que ela pensa? Faz um monte de coisa errada e quer falar para mim que eu preciso melhorar. Comete vários erros aí, não consegue enxergar. Aí vem querer falar para mim, vem querer que eu faça isso.
internamente. Olha isso, e esse é um dos piores tipos de orgulho que existem. Por quê? Por ele ser interno, as pessoas não conseguem te ajudar. Entendeu? Por ele ser interno, as pessoas não identificam isso com facilidade. Então, sempre que alguém vinha me criticar, eu aceitava, não falava nada. Sempre que alguém me dava um conselho, não, tudo bem, pode deixar, vou fazer sim. Eu não fazia, porque era um orgulho interno. E sabe por quê que era interno? Devido às feridas, devido aos traumas, devido às crenças, devido às verdades que eu carregava, devido ao processo de autossabotagem, devido a todo o contexto emocional que eu tinha, que eu carregava dentro de mim. O problema é que esse orgulho, ele me impedia de realmente desenvolver, ele me impedia de receber conselhos, ele me impedia de mudar a minha vida. Porque internamente eu achava que eu estava no controle. Internamente eu achava que eu identificava até alguns problemas que eu tinha, alguns erros que eu cometia, mas quando eu quiser eu resolvo isso, porque era um orgulho interno, mas eu não falava isso para ninguém. Ele ficava só dentro de mim. E quando eu identifiquei esse orgulho, uma coisa que eu sempre abominei na minha vida é o orgulho, porque eu acho que o orgulho, a Bíblia já fala, o orgulho antecede a queda. Mas e o orgulho interno? Porque o orgulho externo as pessoas se sinalizam, mas e o orgulho interno? Então para mim foi um grande desafio trabalhar esse orgulho. Mas eu consegui, como? Através da inteligência emocional. Então olha só, eu preciso que você avalie, será que você não possui um orgulho interno? E talvez ninguém nunca te sinalizou isso, porque você disfarça muito bem, porque você tem o autocontrole, porque você é uma pessoa paciente, porque você é uma pessoa que não demonstra, mas internamente, você falando com você mesmo, você fala assim, não, deixa ele falar. Não discute, não discute. Nunca discuta com tolo. Você até traz algumas questões. Então eu preciso que você avalie sobre isso. Porque, com certeza, se você carrega algum tipo de orgulho interno, ele está impedindo você de mudar aquilo que você gostaria. Então, quando você fala, por que eu não consigo mudar? Pode ser porque a sua mentalidade não está acompanhando a sua vontade, os seus desejos. Pode ser porque você não enxerga que a mudança ela realmente é necessária na sua vida. Você acha que você ainda tem um controle sobre isso. Você acha que quando as pessoas falam que você vai perder uma oportunidade, não é tão grave assim. Ou pode ser devido às verdades que você carrega. Então eu preciso que você avalie esses 3 pontos, porque é certeza que um deles, ou os 3, estão impedindo você de realizar as mudanças que você busca.